E aí, pessoas, bom dia para você, boa noite para você que está me vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema é sabedoria. Então veja ali, está bem grifado na minha parede, que é exatamente o que a gente veio falar aqui hoje. Então vamos lá, sabedoria. O que temos a falar sobre esse tema? A sabedoria, primeira coisa. Johnny, como eu faço para viver de maneira sábia? Como eu faço para não ser um tolo na vida? Então, esse tema abrange muita coisa. Eu quero falar aqui sobre espiritualidade, eu quero falar aqui sobre prosperidade, eu quero falar sobre tudo isso. Então vamos lá. Sabedoria. Primeira coisa, sabedoria ela vem de Deus, ela provém de Deus. Ele que é o dono da sabedoria. Ela esteve ao seu lado quando ele arquitetou a terra. Quando ele planejou, quando ele pôs as coisas no seu lugar, ela esteve ao seu lado como arquiteto. Então a sabedoria provém dele, é ele quem dá, para quem ele escolher. Então você pega lá na Bíblia Sagrada, para quem não sabe, o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é onde fala sobre o rei Salomão. Quem foi o rei Salomão? Salomão na Bíblia, ele foi filho do rei Davi. O rei Davi é o que derrotou o gigante Golias. Então o rei Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu nessa face dessa terra, tá? E por que ele foi o homem mais sábio? Eu começo falando sobre o começo da vida dele. Salomão, ele era um jovem de pouca idade, beirando ali os seus 20 anos de idade, e ele teve a responsabilidade de se tornar rei de Israel, ou seja, de assumir o comando do reinado de Israel no lugar do seu pai Davi, que já estava velho e já estava prestes a passar para ele o reinado. Então, Salomão se vê nessa de ser imaturo, por ser jovem, não ter experiência, e querendo governar o grande povo de Israel de maneira sábia, né? Então, certa noite, Deus apareceu a Salomão num sonho e perguntou: Salomão, o que queres de mim? Sou teu Deus e estou aqui. O que queres de mim? Então Salomão respondeu: Pai, dá-me sabedoria para governar esse teu grande povo, pois se não for assim, como poderei governar esse grande povo? E Deus, visto que Salomão tinha pedido isso, ficou muito contente. E Deus respondeu a Salomão: visto que você me pediu sabedoria para governar, ao invés de me pedir riquezas, honras ou a morte de seus inimigos, que é o que os outros reis pediam, então Deus ficou contente, falou: eu vou te dar toda a sabedoria, não haverá nenhum homem tão sábio como você na face da terra, não houve e não haverá um homem tão sábio como você, eu vou te dar toda a sabedoria, e não só isso, mas vou te dar todas as riquezas que nenhum homem teve ou jamais vai ter depois de ti. Então Salomão, nos dias atuais, ele foi como um trilionário. Então você imagina um cara que é trilionário. Muito mais do que nos dias atuais, Elon Musk, Bill Gates, essas pessoas da época que é bilionário, né? Então Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Então, como que ele adquiriu isso? Primeira coisa, veio de Deus, ele pediu para Deus. Como agir de maneira sábia? Primeira coisa, pedir para Deus. Então Salomão, lá no começo do seu reinado, das primeiras decisões que ele teve, chegaram duas prostitutas para ele, com um caso que ele teve que julgar. E as duas chegaram falando a mesma coisa: olha, Salomão, acontece o seguinte, eu moro com ela, nós moramos juntos, só moram nós duas na casa, e o que acontece? Nós demos à luz a dois filhos, eu dei à luz ao meu e ela ao dela. Porém, numa noite, ao dormir, ela matou o filho dela, e foi lá e pegou o meu filho e colocou junto com ela.
e pegou o filho dela morto e colocou junto comigo para dormir. Então, quando eu acordei de manhã, eu vi que meu filho estava morto. E eu vim aqui para você julgar. E ela está dizendo que o vivo é o dela, mas na verdade é o meu. E nessa estava aquele embate, uma dizendo que não, é mentira, o filho morto é o dela, o meu é que é o vivo, e estava aquele embate. Salomão falou, olha, já sei como julgar. Pegou uma espada, falou, me deu aqui uma espada, eu vou cortar o menino em dois. Pegou o menino, quando ele ia para cortar, eu vou cortar em dois, e aí metade vai para uma mãe, metade para outra. Quando ele ia para cortar, aí uma falou, corta, é melhor que seja assim, pelo menos fica metade para cada uma. A outra falou, não corta, pelo amor de Deus, não corta. Pega, dá o menino a ela, ainda que seja dela, mas pelo menos ele vai estar vivo. Então aí que Salomão teve aquele gatilho de falar, não, você é a mãe, porque a mãe jamais deixaria matar um filho dela. Então você é a mãe. Então olha para você ver a sabedoria que Deus deu para Salomão, né? Então, uma das principais chaves que eu quero deixar aqui é o que? Para você ter sabedoria, você tem que buscar a Deus, primeira coisa. Ele é que vai te dar aquele senso de clareza, aquela clareza de pensamentos, aquele pensamento mais assertivo, para você ser uma pessoa mais viva, né? Então eu quero que na sua vida haja luz, tá? Eu quero que haja luz, eu quero que você comece a ver as coisas com clareza, né? E outra parte que aparece também na Bíblia, quando Jesus foi crucificado, qual foi das principais, uma principal palavra que ele falou antes de morrer? Ele falou assim, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então ele sabia que todo ser humano, ele já é da natureza dele de ser errôneo, de errar. E ele não sabe o que está fazendo. É assim como uma criança, né? A criança, ela põe a mão no fogo, ela não sabe o que queima, mas quando ela põe a mão, ela sente, opa, queimou. Então é aí que ela vai descobrir. Então assim é o ser humano. Ele nada mais é do que um adulto que cresceu. Ele era criança e cresceu. Mas ele vai cometer erros, o importante é sempre estar buscando acertar. Então eu quero que na sua vida haja luz, eu quero que haja sabedoria, eu quero que você, a cada palavra, a cada vídeo que eu gravar aqui, eu quero que você saia renovado, eu quero que Deus realmente comece a habitar na sua vida e que haja luz na sua vida, que você seja uma pessoa iluminada, aonde quer que você passe, que as pessoas vejam o brilho do Criador em você, pois você tem uma faísca, uma fagulha, sabe, aquela centelha de Deus dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Então ele está por toda parte, o ser humano não enxerga. Então eu quero te passar no dia de hoje quero te deixar isso. A sabedoria, ela vem de Deus, e você busque a Deus, que Deus vai começar a agir na sua mente. Você vai parar de ter uma mente com medo, com ignorância, tudo isso que te afasta de Deus, porque o que Deus quer de nós é força, coragem, sabe? Eu vou deixar aqui um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que é Salmos 46, versículo 10, que Deus diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei engrandecido entre as nações, serei engrandecido pelo povo. Então, pelo mundo inteiro. Então, é isso que eu quero deixar para você. Aquiete o seu coração, se concentre nas coisas de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então comece a olhar para o outro de maneira diferente, procurando saber o que você pode agregar na vida do outro, qual a diferença que você pode deixar, qual a marca que você pode deixar no mundo, né? Você ajudando o próximo, começando a olhar mais para o outro, sabe? Então é isso. Gente, espero ter ajudado, espero que esse vídeo tenha sido bem claro. Estarei gravando mais conteúdos e é isso. Um abraço e até a próxima.